Tiago era considerado um noivo invejável. Ele era um homem alto e forte. Os seus olhos brilhavam, mesmo quando ele não estava prestes a sorrir, e seu cabelo sempre balançava ao vento. Mas essas não eram as únicas coisas que atraíam as mulheres para ele. O principal era que ele era um pau para toda obra. Este homem era inestimável. Ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse na vila. Era o melhor eletricista e soldador. Além disso, ele não tinha medo de fazer o trabalho de mulher. Mas Deus não lhe deu uma felicidade na vida. Aos 23 anos, Tiago já tinha 2 esposas. Mas ambas deixaram este mundo rapidamente. Tiago nem sabia o que era ser chefe de família, especialmente porque eles moravam na casa dos pais de Tiago, com a sua primeira e segunda esposa, e depois que a sua segunda esposa faleceu, ele fez um voto de celibato. Mas, como diz o ditado, ele mesmo fez. Então, ele mesmo desistiu. Era impossível não fazer isso depois de conhecer uma garota engraçada chamada Lívia no caminho. Ela podia rir por todo lugar, mesmo que ela tivesse acabado de passar por uma situação difícil. Muitos caras cortejavam essa garota, mas apenas Tiago teve a sorte de estar olhando para ela por um bom tempo, mas nunca se atreveu a abordá-la e a conhecê-la. Ele nem sonharia com isso, apenas a olhava, quando ela passava, e eis que Lívia tinha acabado de terminar a escola. Era ela levada para o almoço por seu pai, que trabalhava no campo. Ela andava descalça. Lívia era bronzeada, e seu cabelo da cor do ouro estava desgrenhado sempre. Mas, de qualquer maneira, Lívia era uma beleza que tirava o fôlego. Então, de repente, ela conheceu a sua felicidade. O seu amor a cegou, e a cegou tanto que nenhuma persuasão de sua mãe poderia dissuadi-la. Ela esqueceu tudo sobre a cidade, que ela sonhava em viver desde a sua primeira infância, e sobre o fato de que ela queria ser professora e ver o mundo. Ela só vivia por amor, e não havia como dissuadi-la. A sua mãe foi até Tiago e implorou para deixar a sua filha em paz. Mas ele simplesmente olhou para o chão e ficou calado. Não podia desistir da Lívia. Então, eles se casaram. Afinal, inúmeras foram as lágrimas que a mãe de Lívia derramou. Mas ela não fazia ideia que o pior ainda estava por vir. Ela não queria que a filha se casasse com um rapaz, porque embora ele fosse bonito e o noivo invejável, havia rumores ruins sobre ele na vila. Ninguém disse isso na cara dele, mas pelas costas chamavam de viúvo negro. Você já deve ter ouvido falar de tais mulheres viúvas negras, cujos maridos todos morreram, e havia um viúvo negro nessa vila. Tiago se casou pela primeira vez quando tinha 20 anos. A sua noiva era sua vizinha, Camila, que era 6 anos mais velha que ele. Ela era de uma pobre família e não muito bonita, mas conseguiu seduzir o rapaz. A mãe do Tiago estava muito preocupada com isso. Por um lado, gostava da menina, mas por outro, sentia que o filho merecia uma esposa melhor. Afinal, ele era um homem bonito, mas a esposa dele não. Essa não era a sogra com quem ela sonhava. Então, ela decidiu quem tinha que ser a sua nora há muito tempo. Ela seria a Andréia, a filha do presidente do conselho da aldeia. Ela era esperta e linda, e seu pai lhe daria um bom dote. Mas Andréia e Tiago não se apaixonaram. Ele nem olhou para ela, porque outra garota tomou seu coração e alma em suas mãos. O casamento foi modesto, embora a família de Tiago era considerada rica. Sua mãe não queria exibir tal nora para as pessoas, e seu pai não se importava com que tipo de casamento seria. Ele só queria que o filho tivesse uma vida boa. Após o casamento, Camila mudou suas coisas para a casa do seu marido e pediu a ele para ficar no quarto de seus pais. Foi o que ele fez, e sua sogra não gostou muito de um ato tão insolente. Ela não gostava de Camila, mesmo antes daquele momento, mas agora ela a odiava completamente. Como ela é dona de casa,
Ela e seu marido dormiam nesse quarto há 30 anos e eles não iam deixá-lo. Mas como eles poderiam recusar o seu amado filho, agindo em defesa de Camila? Ela não fez outras exigências ao marido. Ela respeitava os sogros e tentava de todas as formas agradar a ambos e ao marido. A mãe deveria ter ficado feliz por Camila amar e cuidar tanto do filho. Mas não. Ela começou a reclamar com Tiago sobre a sua esposa. E em um momento, ela foi longe demais. Tiago sempre foi uma pessoa calma e positiva. Mas, quando a sua esposa reclamou várias vezes que a sua mãe estava lhe insultando, começou a levantar a voz para ela. Ninguém sabe como tudo teria terminado, mas 3 meses depois do casamento, a sogra, a nora e as vizinhas saíram para colher maçãs. Então, Camila caiu num pântano. Ninguém conseguiu salvar a pobre menina. Conseguiram tirá-la só no 3º dia, quando a polícia mandou gente da repartição distrital. Embora a sogra não gostasse muito dela, ela quase correu atrás da menina em desespero. As pessoas dificilmente conseguiam mantê-la longe. Ela chorou por muito tempo e não sabia como contar tudo ao filho. Tiago sofreu profundamente. O seu rosto literalmente ficou pálido. Era tanta dor. Ele até tentou fazer uma farra para esquecer de tudo. Mas a sua mãe correu para o presidente do conselho da aldeia, pedindo ajuda. E eles enviaram Tiago para um apiário distante para cuidar das abelhas. O presidente enviou a sua filha Andréia com ele para ajudar e cuidar bem dele. E ela fez isso. Mais tarde, eles se casaram. Antes do ano novo, as pessoas condenaram fortemente Tiago e sua mãe, porque nem mesmo 6 meses depois da morte de Camila. Mas uma mulher não se importa com fofocas quando o seu sonho se torna realidade. Ela se tornou parente do presidente do conselho da vila. Posteriormente, descobriu-se que não era uma grande felicidade ter uma nora como Andréia. Ela se revelou completamente inadequada para a vida. A sua nora não foi trabalhar e dormiu até tarde. Acordou, foi na cozinha, comeu toda a comidinha gostosa e depois voltou a dormir. Não mexia um dedo em casa. Não conseguia nem lavar a própria roupa. Tirou a roupa e jogou dentro do cesto de roupa suja para a sogra lavar. E quando Tiago chegava do trabalho, ela se vestia bem, se maquiava e até ia à periferia da vila para encontrá-lo. Eles percorriam a vila inteira, se abraçando, um ao outro, e eles não temiam nenhum boato de que a mãe deveria estar feliz novamente, que a alma de seu filho estivesse em paz. Mas ela entendia que a sua nora ainda era uma menina e que ela poderia cair em si no futuro. A mãe de Tiago não amava mais a nora. Ela começou a repreendê-la e a acusar Tiago, mas Andréia não estava muito chateada se algo acontecesse. Ela foi visitar a sua mãe e Tiago a levou para casa. Eles já estavam vivendo assim por cerca de 2 meses. Mas então, a sogra ficou doente e começou a pedir a Andréia para ajudar nas tarefas domésticas. Andréia apertou os lábios, encolheu os ombros e disse que ela não tinha se casado para ser uma criada. Ela não iria ajudar mais. E a sogra estava cada vez pior. O sogro e o Tiago foram derrubados ao saberem disso. Andréia não se importava muito. O marido só uma vez lhe pediu socorro e ela arrumou as coisas dela e foi para a casa dos pais. Andréia só disse para ele vir buscá-la quando essa mulher se recuperasse. E essa mulher só se recuperou depois de 1 mês. Por aí. Primeiro, ela começou a fazer as tarefas domésticas aos poucos, e depois ela se recuperou completamente. E Tiago foi buscar a esposa. A mãe dele ficou brava e pediu para ele não trazê-la de volta. Ela vai te deixar também, se você ficar doente. Ela ficava dizendo, mas o filho não dava ouvidos a ela. Andréia entrou como se nada tivesse acontecido. Ela estava feliz e sorridente, mas não durou muito.
Depois de um tempo, ela começou a notar que ela ficava fraca e enjoada constantemente. No começo, todos ficaram felizes porque pensaram que ela estava grávida. Foram até o hospital da cidade e acabou que eles se alegraram por nada. Andréia passou em todos os exames médicos. Só ficaram confusos porque não conseguiam detectar nenhuma doença. Mas Andréia estava literalmente com problemas. Os médicos não podiam fazer nada. Eles a trataram por 6 meses, como alguma doença desconhecida, mas nunca conseguiram achar uma cura. Tiago acompanhou a sua segunda esposa na última viagem e prometeu que nunca mais se casaria. Ele manteve a sua palavra por um tempo, até ele conhecer Lívia. Eles, de alguma forma, começaram a namorar. Então, eles se casaram. Embora a mãe dela fosse contra, depois do casamento, a jovem esposa começou a persuadir Tiago a se mudar para a cidade. No início, ele resistiu, dizendo que gostava de tudo em sua aldeia. Mas depois que eles foram à cidade várias vezes para visitar a irmã de Lívia, Tiago também quis se mudar. Depois que a sua mãe descobriu que o seu único filho queria se mudar, ela imediatamente começou a entrar em pânico. Como você pode deixar eu e seu pai, afinal? A nossa fazenda é grande, você sabe. Não podemos administrar sem a sua ajuda. Então, vem da fazenda. Para que você precisa dela? Tá na hora de você descansar. Nós vamos ganhar dinheiro na cidade e te ajudar. É claro, concordo. Lívia, alguém te perguntou a sua opinião? A mulher sibilou para a nora. Você está vivendo entre nós. Mãe, não fale com ela assim. Tiago defendeu a esposa, enxugando as lágrimas dos olhos da amada e dizendo: se não vou embora, mesmo sem me despedir. Então, o pai chorou. A mãe cansou de brigar com o filho. O pai encolheu os ombros e disse que tinha a própria cabeça nos ombros. O pai piscou para o filho. Então, não decidiram nada e ficaram bravos um com o outro por um longo tempo. Então, decidiram que iam adiar a mudança até o inverno. Eles iam ajudar na colheita, vender o gado, e aí eles iriam embora e tudo parecia dar certo. Mas, de repente, Lívia adoeceu. A mulher começou a sumir. A mãe enlouqueceu, tirou a filha do marido e levou para a cidade. Essa situação voltou a acontecer. Os médicos não conseguiram diagnosticar a doença de Lívia. Lívia e sua mãe estavam na cidade há quase 2 semanas. Lívia estava recebendo a terapia de suporte e parecia estar melhorando. Já queria ir para casa com seu amante. Embora sua mãe tenha conhecido a enferma de ficar mais um pouco na cidade. Mas Lívia não quis. Ela voltou para casa, onde se sentiu pior novamente. Uma amiga da mãe de Lívia aconselhou-a a ir a um pajé. Lívia resistiu e disse que não acreditava nessas bobagens. Sua mãe foi ela mesma. O xamã sussurrou algo para a água e disse a Lívia para beber um gole daquela água, todas as manhãs. Mas ela não teve tempo de beber mais nada. À noite, ela passou mal e pela manhã, ela já estava morta. A sua mãe correu para brigar com a mãe de sua ex-nora e a agarrou pelos cabelos. O povo mal conseguiu detê-las, mas ninguém a julgou, porque eles sabiam que algo estava errado. Era impossível que 3 esposas simplesmente morressem assim. Afinal, todos começaram a chamar Tiago de viúvo negro e proibiam as filhas até de olharem na direção dele. Mas quem podia impedir o jovem? Não demorou muito para a morte de Lívia. As meninas já estavam correndo atrás de Tiago. Mas Tiago novamente prometeu a si mesmo não se casar novamente. A sua vida era toda sobre casa e trabalho. Um fim de semana, Tiago decidiu ir à igreja. Embora ele nunca tivesse estado lá antes, ele disse ao pastor que se sentia amaldiçoado, porque havia enterrado 3 pessoas. O pastor se ofereceu para se encontrar com ele e conversar depois do culto que fez. Então, o pastor questionou bastante e, profundamente comovido,
Tiago e seus familiares o fizeram alguns questionamentos. E ao final da conversa, o pastor disse que não era amaldiçoado, mas não poderia se casar enquanto a sua mãe estivesse viva. Por que, pastor? Tiago perguntou. Vai com Deus, respondeu o pároco. Eu já falei até demais. Ele virou e foi embora. Tiago estava arrancando os cabelos desde então. Não podia comer nem beber. Não queria nada e nada lhe agradava. Ficava triste e quase parava de falar às vezes. Ele resmungava algo em resposta a uma pergunta e depois sentava-se em silêncio, olhando para a parede novamente. Começou a evitar as pessoas e as pessoas começaram a olhá-lo diferente. As pessoas disseram que Tiago tinha enlouquecido aos poucos e algumas pessoas se viravam e saíam do caminho dele quando o encontravam na rua. Afinal, ninguém sabia o que o louco podia fazer. A sua mãe ficava tentando ajudá-lo de alguma forma. Ela tentava convencê-lo a ir ao xamã, mas Tiago se recusou. Ele resistiu muito tempo. Teve pena da mãe, que quase chorou a noite toda, e concordou finalmente. Ele foi ao mesmo xamã que a mãe de Lívia foi, e nem perguntou nada ao xamã. O rapaz olhou nos olhos, balançou a cabeça e saiu para o corredor. 1 minuto depois, ele entrou e entregou-lhe uma garrafa de água. Certifique-se de que todos na família se lavem com essa água. Tenho apenas a minha mãe e meu pai. Tiago sorriu tristemente. Deixe-os se lavarem com essa água. E você, não se esqueça de se lavar também. E o que devo fazer depois? Depois vai dormir. E lembre-se com quem você sonha. A pessoa que vem até você em seus sonhos é culpada do seu infortúnio. Disse o xamã e ficou em silêncio. E o que devo fazer depois? Tiago perguntou, antes que a pausa prolongada acabasse. Então, faça o que quiser com esse conhecimento, respondeu o xamã. Apenas lembre-se que aquele que você vê primeiro no sonho é o culpado dos seus problemas. Ele olhou atentamente nos olhos dos visitantes, como se quisesse dizer alguma coisa, mas depois mudou de ideia e acenou com a mão em direção à porta, deixando claro que a conversa acabou. Tiago fez questão de que seu pai e sua mãe se lavassem com aquela água. Depois, ele se lavou. Foi para a cama, mas o sono nunca veio para ele. Às vezes, ele via a imagem de Lívia, séria e carinhosa, e engolindo as lágrimas, pedia perdão a ela por encontrar a felicidade tão cedo com outra mulher. Então, ele viu a mimada Camila, de quem por algum motivo não sentiu pena. Então, estremeceu ao ouvir a risada de Andréia. Já era de madrugada. Finalmente, agarrou a sua consciência exausta, mas também não trouxe alívio. Tiago sonhou que estava andando por uma estrada. Essa estrada estava muito empoeirada. E sua mãe estava correndo em sua direção. O seu cabelo balançava ao vento e a sua boca estava aberta, como se ela estivesse gritando. Mas ele não ouviu direito. Ele apenas viu as nuvens de poeira perseguindo a sua mãe. Quando Tiago se aproximou, ele viu que não eram nuvens de poeira, mas 3 de suas esposas paradas. Elas olharam para Tiago. Ele cobriu seus rostos com as mãos e desapareceu. A sua mãe, enquanto isso, se escondeu atrás dele. Ele olhou para trás e viu apenas o rosto pálido de sua mãe. A sua boca ainda estava aberta. Tiago acordou suando frio e sentou-se na cama. Mas ele não podia se levantar, porque as pernas não obedeciam. Tremiam e não o seguravam. Ninguém sabe quanto tempo ficou sentado assim. Quando voltou a ter forças, ele saiu para a cozinha, onde estava a sua mãe, já cozinhando algo no fogão. Mãe! Ele chamou ela. Sim, Tiago. Ela respondeu vividamente. O que você quer? Eu sei que é você. Do que você está falando, filho?
A mulher ficou surpresa, mas, pelo jeito, seu rosto empalideceu imediatamente. Como se um sonho matinal, Tiago entendeu que ela havia adivinhado do que se tratava. Me perdoe. A mãe caiu de joelhos na frente do filho, mas ele não perguntou e nem disse nada. Saiu para o quintal e encontrou seu pai na garagem, bisbilhotando com a sua moto velha, como sempre. Tiago parou na frente da porta. Me desculpe, mas eu vou embora. Seu pai olhou para o seu filho com atenção e suspirou profundamente. Você já sabe de tudo. É claro, sua mãe. Então, Tiago olhou para o pai e percebeu as lágrimas rolando em seu rosto. Eu não sabia, filho, ele disse limpando o nariz. Só adivinhei recentemente. Bem, você deve ir. Será melhor para você. Tiago nunca disse uma palavra para sua mãe, que chorou seu perdão. E à noite, ele deixou a aldeia para a cidade. Na primeira vez que morou com a irmã de Lívia, com quem manteve boas relações, ao contrário de sua ex-sogra, ele rapidamente conseguiu um emprego e conseguiu um quarto em um dormitório. Mas não tinha pressa em se casar, nem mesmo em ter um relacionamento com uma mulher. Isso causava muitos palpites e rumores, mas ele não se importava com isso e não ficava chateado. Tiago tentou não pensar em sua mãe, mas nem sempre conseguiu, e às vezes sentia muita falta de sua vida passada. Ele não conseguia perdoá-la, mas ele via frequentemente o pai, que o visitava quando estava na cidade, e às vezes ficava com ele 2 ou 3 dias. Tiago só voltou para a aldeia quando a mãe morreu. Ele não pedia nada ao pai. No fim, pouco antes de sua morte, a sua mãe havia confessado que havia empurrado Camila para o pântano e que havia matado André e Lívia, colocando veneno de rato em sua comida. Ela não podia aceitar o fato de que seu único filho estaria se afastando dela. Era difícil para ela porque ela havia substituído sua mãe por sua esposa. Ela disse que podia haver 1 milhão de esposas, mas que uma mãe deve ser única para o resto da vida. E quando Lívia decidiu levar Tiago para a cidade, ela enlouqueceu. Depois que Tiago completou 40 anos, ele se casou com uma mulher da vila, vizinha, que não teve medo de se conectar seu futuro com o viúvo negro. Eles não conseguiram ter filhos juntos, mas conseguiram adotar um casal de órfãos em um abrigo próximo. O pai de Tiago também os mimava e os consideravam seus netos, e estava tudo bem com eles. Mas às vezes, Tiago ficava triste e ia para o lugar onde 4 montes estavam esperando por eles. Agora, o seu passado ainda era pesado, mas tinha um presente mais leve e não podia esperar pelas surpresas de seu futuro. Feliz com a sua família.